Bom, pessoal, é um prazer estar com vocês aí fazendo essa discussão, né? Só que o Altino exagerou um pouco, né? Eu sou uma das pessoas que venho aí nessa agroecologia, não sou essa, não estou com essa bola toda, não. Mas a gente teve muita sorte, né? Eu me formei em agronomia pela Exalc, e quando eu saí da Exalc, eu fui trabalhar em planejamento, né? E eu comecei a ter muita dúvida que aquilo que a gente punha no papel e o que acontecia no campo, né? Como é que era essa realidade? E daí a gente foi se juntando a muitas pessoas dessa época, né? Tinha o Yoshio Suzuki, que é um agrônomo que trabalhava na Cutia, que era uma dos caminhões aí do agronegócio de hoje, né? Que a gente conhece como agronegócio, mas era um agrônomo que começou a fazer agricultura orgânica que ele tinha aprendido no Japão, né? Daí tivemos muita sorte também que a gente formou um núcleo de agroecologia na IASP, quando foi, porque também a Associação de Agrônomos daquela época era muito conservadora, e um pessoal mais progressista ganhou esse espaço politicamente, e a gente montou dentro da IASP um grupo de agricultura alternativa. Daí descobrimos a doutora Ana Primavesi, que ela estava se aposentando no Rio Grande do Sul, né? A gente sabia que ela estava vindo para São Paulo, fomos procurá-la, né? Era uma época que o José Lutzenberger estava em muita evidência, né? Era um contestador desse modelo também. Para quem não sabe, o Lutzenberger foi um agrônomo que trabalhou numa dessas multinacionais do veneno, depois rompeu com essas multinacionais e começou esse discurso aí, na época a gente chamava agricultura alternativa, né? O que era essa agricultura alternativa? Eram as diferentes escolas que vinham na contracultura da agronomia, né? Tinha o pessoal da agricultura natural, ligado ao Japão, né? Que lá tinha o Dr. Shiro Miyazaka, que foi um pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas, que trabalhou muito com adubos verdes, com feijão, foi uma das pessoas que trabalhou na introdução da soja no Brasil, né? Que também começou nessa linha orgânica, né? Teve no Japão e começou esse movimento da agricultura natural, como eles chamam no Japão. Em São Paulo, ali nos anos 70 e poucos, alguns colegas da Alemanha vieram e fundaram o Instituto Biodinâmico, né? Que trabalhava nessa linha da escola da biodinâmica, né? Da antroposofia e tudo mais, né? E aí foram surgindo esses movimentos e nós fizemos um núcleo de agricultura alternativa dentro da IASP e começamos aí a contestar um pouco aquilo que a gente tinha aprendido na escola, essa agronomia convencional, né? E por aí fomos. Daí eu lembro que nos anos 80, nesse movimento de contestação, primeiro a gente ganhou a Associação de Agrônomos de São Paulo, daí no Rio de Janeiro também um pessoal progressista ganhou a associação, no Paraná, no Rio Grande do Sul, né? Quer dizer, então, e depois a gente conseguiu se instalar na FAIAB, que é a Federação das Associações de Engenheiros Agrônomos do Brasil, né? Então, nos anos 80, foram feitos 4 grandes encontros de agricultura alternativa, eram os EBAs, que a gente chamava, né? Encontros Brasileiros de Agricultura Alternativa. O primeiro foi em Curitiba, esse bem me lembro, em 81, eram umas 400, 500 pessoas. O segundo foi no Rio de Janeiro, promovido lá pelo pessoal da Embrapa, da Pesagro, né? Que já foi um encontro aí que teve 700 pessoas. O terceiro EBA foi em Cuiabá, já tinham 3.000 e tantas pessoas já contestando, e aí já começaram a se aproximar os agricultores também, porque nesse primeiro momento era mais um movimento de agrônomos, né? E depois foi se envolvendo agricultores, grupos organizados, sindicatos, né? E nessa época também, do terceiro EBA, estava voltando para o Brasil o Jean-Marc Van der Weide e o Silvio Gomes de Almeida, que vieram a constituir a ASPTA no Rio de Janeiro, né? Assessoria e Serviços a Projetos de Tecnologia Alternativa, né? E essa SPTA, nos primeiros passos, funcionava dentro da FAS, né? Federação dos Órgãos de Assistência Social e Educacional, e num segundo momento, pelo tamanho que eles criaram, eles se constituíram numa unidade, né? E eu lembro que o quarto EBA já foi nos anos de 88, 89, já foi no Rio Grande do Sul, foi um encontro que teve mais de 5.000 pessoas, né? E aí envolvia agrônomos, envolvia veterinários, técnicos da área social, né? E por aí foi, né? Agora, esses movimentos todos, quer dizer, começaram a surgir várias experiências, né?
No Rio de Janeiro se constituiu uma primeira feira de produtos orgânicos. Em São Paulo a gente constituiu uma feira dentro do Parque da Água Branca, que tem até hoje também de produtos orgânicos, né? No Rio Grande do Sul tem a Colmeia, né? Que era uma associação de pessoal preocupado com a saúde humana, mas que eles tinham muita preocupação com o agrotóxico no alimento, né? E foram também indo para esse movimento da agricultura, à época, alternativa, né? E já nos anos 90, uma relação da SPTA com um dos maiores pesquisadores dessa área, que é o Miguel Altieri, né? Que é professor em Berkeley, na Califórnia, mas ele é chileno, né? Então, eles constituíram os primeiros trabalhos aqui disso que se chama agroecologia, né? Então, o que a gente vê essa agroecologia, né? Primeiro, é a gente ter uma leitura correta da realidade em todas as suas dimensões. Na dimensão cultural, na dimensão social, na dimensão econômica, na dimensão agronômica, na dimensão ecológica, na dimensão da produção e de conservação dos recursos naturais, né? Solo, água, flora e fauna, né? Então, é nessa perspectiva que a gente vê, quer dizer, como organizar um sistema respeitando a ecologia, onde você precise muito menos coisa de fora, né? Você pode solubilizar fósforo que está no solo, promover a autofixação de nitrogênio através de espécies de leguminosas, adubos verdes, essas coisas, reduzir o problema de pragas e doenças com a biodiversidade, né? Aumentar a eficiência produtiva violentamente nesse sistema. E a segunda questão, então o agricultor vai deixar de ser muito roubado aqui na porteira, porque ele vai precisar muito menos coisa de fora, né? Hoje, por exemplo, às vezes você pode melhorar um solo vegetativamente e não com o trator. Arar, gradear, essas coisas, você vai desestruturando o solo, acabando com a matéria orgânica e tudo isso. Se você introduzir práticas de manejo vegetativo, abonos verdes, rotações, essas coisas, você vai melhorando esse solo vegetativamente e não precisa essa mecanização toda. O ideal, o Fukuoka, que é da agricultura natural, né, perguntaram para ele: Fukuoka, qual é teu objetivo na agricultura, né? O que seria o ideal para você? Ele falou: é plantar e colher. Não é arar, não é gradear, não é tacar herbicida, não é tacar veneno, né? É plantar e colher, né? Então, eu acho como a gente pensar a agricultura mais autônoma, mais independente, dependendo de menos energia de fora, né? Como esses agricultores, a gente possa contribuir com eles, para eles se organizarem em associações, em cooperativas e tal, e fazerem esse enfrentamento de mercado. Então, eles venderem diretamente os seus produtos, eles poderem processar esses produtos, vender esses produtos para nós todos da sociedade. E aí, acho que merece menção alguns programas de governo que estão aí recentes, que é o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, que hoje exige que 30% dos alimentos comprados pelo PNAE venha da agricultura familiar, né? O outro é o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, né? Que também compra alimentos da agricultura familiar por um preço justo. E se for alimento orgânico, paga melhor ainda, né? Mas como valorizar nessa perspectiva, né? E como ver se a gente elimina o petróleo dessa máquina e como a gente tira o agrotóxico da nossa mesa, né? Quer dizer, é como valorizar e quem efetivamente trabalha que seja remunerado condignamente por isso, né? Através de sistemas biodiversos, integrados, produção animal, vegetal, florestal, né? E por aí vai. Era um pouco isso, gente, como eu vejo essa questão da agroecologia, né? Primeiro, o Brasil foi descoberto e foi um processo de devastação muito grande, um processo criminoso com o ser humano, porque toda a mão de obra era escrava, não é? E sempre foi uma política muito voltada para o grande latifúndio e nunca uma política que viabilizasse a pequena escala de produção, a média escala de produção, né? A agricultura familiar surge no Brasil no fim dos anos 1800, já nos anos 1900, com as colonizações do Sul e com o fim da escravidão, né, que vieram as migrações europeias, né, italianos, portugueses, espanhóis, e foi surgindo essa questão da agricultura familiar, né?
Eu acho que no fim dos anos 1800, até meados dos 1900, até a década de 50, o Brasil vinha caminhando na busca de um modelo de agricultura próprio. Então, essa proposta da agroecologia vem no sentido de se resgatar práticas, resgatar técnicas, muitas delas de domínio do agricultor, né? De que forma a gente pode trabalhar com esse conhecimento do agricultor e também com conhecimento científico, né? Mas na perspectiva de você ter um agricultor mais independente de coisas que venham de fora do seu sistema, que ele não precise gastar tanto dinheiro em comprar coisas de fora. O agricultor ainda é muito espoliado, né? Enquanto ele fornece a matéria-prima e a indústria valoriza esse produto para colocar isso no mercado. Então é nessa perspectiva que na agroecologia é outra questão que a gente tem de repensar, né? Como, primeiro, a organização, o agricultor de uma forma organizada começar a pensar em processar o alimento e não entregar in natura para a indústria e fazer processamentos de pequena e média escala, às vezes processos baratos, de fácil domínio, né? Mas existe uma lei que sempre inibe a entrada do agricultor nesses processos. É uma lei que, sobre esse discurso da qualidade do alimento, né, e sobre esse discurso da segurança do consumidor, se criam leis absurdas que o agricultor não consegue entrar nesses processos. Nessa perspectiva de se valorizar a produção do agricultor e que ele fique com uma maior fatia do bolo dessa riqueza gerada a partir da produção primária, né, a expectativa é que a gente trabalhe através de formas organizadas do agricultor processar esse alimento e buscar canais de comercialização direta, né, buscar o abastecimento, a seguridade alimentar no âmbito local, no âmbito regional. Então eu acho que esse eixo, né, de organização, processamento, comercialização, são caminhos que vão garantir a manutenção, a viabilidade da agricultura familiar, né? E uma agricultura que, primeiro, é o setor da agricultura que mais produz por unidade diária. É um setor da agricultura familiar onde usa mais trabalho por unidade diária, né? Não tem tantos processos de mecanização, então é um segmento que tem de ser privilegiado na perspectiva de gerar empregos. Eu acho positivo, né, a busca pela distribuição da terra. E eu acho que se conseguiu grandes avanços. Há muitas restrições ainda, em muitas situações apenas se deu a terra, mas não se criou as condições para que esse pessoal produzisse de forma eficiente, né? Em muitas situações se distribuiu a terra, mas quis levar essa mesma tecnologia da modernização para a questão da agricultura familiar, né? Uma tecnologia que eles não dominam, que é cara e por isso não tem acesso, né? E que não é adequada à agricultura familiar. Esse é o tipo de uma propriedade que a gente pode afirmar que é uma propriedade muito compatível com a ecologia local, né? A biodiversidade presente, tanto a biodiversidade dos cultivos, quanto o número de árvores frutíferas que tem aqui. Tem o mamão, tem o tamarindo, tem a manga, tem o abacaxi. E é isso que a gente deve buscar numa agricultura tropical.